Logo após 794, Kimmu intensificou os esforços para expandir o controle imperial no norte contra os Emishi. Kimmu nomeou Sakanome no Tamuramaru como Seitai Shogun, ou Grande General Pacificador. Tamuramaru conseguiu em 801 subjugar importantes líderes Emishi. Essa campanha solidificou as fronteiras do Japão e deram origem ao título de Shogun. Kimmu não abandonou o budismo, mas só o regulou. Em 804, Kimmu enviou o monge budista Saicho para a China estudar o budismo, e ao retornar, ele fundou a seita Tendai, estabelecendo o templo em Ryokugen, no Monte Ei, às margens de Kyoto, pois segundo as tradições da época, o templo protegeria Kyoto dos espíritos malignos. Na mesma missão de 804, o jovem monge Kukai trouxe a seita Shingon, o budismo esotérico chinês, e Kimmu favoreceu esses novos ensinamentos que enfatizavam rituais, a proteção da nação. Kimmu foi imperador mão de ferro, criou o Kageyuchi, criou o cargo de auditores de transferência de comando para fiscalizar governadores provinciais corruptos. Além disso, ele aboliu o sistema de exército camponês, que era ineficiente na época, permitindo então que a aristocracia local formasse milícias privadas, o que daria um prejuízo enorme para o trono no futuro. O imperador Kimmu iria falecer em 806 e seu filho, o imperador Heizei, o sucede. Seu reinado de 3 anos teve poucos atos importantes. Em 809, Heizei adoeceu e, temendo a morte, ele abdica em prol do irmão, o imperador Saga. Mas logo no ano seguinte, em 810, ocorreu o incidente de Kusuko, na qual Heizei, já recuperado, tentou retomar o poder do trono e transferir a capital de volta a Nara. Mas Saga vence e solidifica sua autoridade imperial e permitiu que ele governasse sem qualquer oposição. E para centralizar o controle imperial, ele criou a Secretaria Imperial, um órgão que geria documentos confidenciais e contornava a burocracia lenta do governo tradicional japonês. Saga era um profundo admirador da dinastia Tang da China. Sob seu comando, a corte japonesa atingiu o auge da sofisticação continental. Saga era um calígrafo, magistral e poeta. Foi durante o seu reinado que foram compiladas as 3 primeiras antologias imperiais de poesia kanji, poemas escritos em chinês por japoneses. Saga impôs códigos de vestimentas, rituais e etiquetas chinesas na corte de Kyoto. Mas o que foi feito com boas intenções daria um prejuízo enorme para o trono no futuro, pois afastou os nobres imperiais e o imperador do governo e das políticas governamentais, pois eles se tornaram mais poetas do que políticos no futuro. Saga reorganizou o sistema jurídico, o Hitsuryu. Ele ordenou a compilação de regulamentos jurídicos que adaptavam as leis para a época do século IX, e em um gesto de profunda influência budista, Saga suspendeu a aplicação da pena de morte em 818, uma suspensão que duraria 350 anos. Saga deu terras aos monges Kukai e permitiu que ele gerisse o templo Tochi de Kyoto. Saga, como um sinófilo, implementou a tradicional bebida chinesa, o chá, no Japão. Porém, Saga teve muitos filhos, cerca de 50, que a tesouraria imperial não conseguia sustentar a todos. E para resolver isso, Saga removeu muitos dos seus descendentes da linhagem imperial com novos nomes, como por exemplo seu filho 32, que ele deu o nome de Minamoto,
E nisso criou o clã futuro dos Minamoto, que seria importante no futuro, que eu irei abordar mais à frente. E Saga abdicou do trono em 823, e o seu irmão, o imperador Juna, o sucede. O reinado de Juna é marcado por uma relativa paz interna. Juna focou em consolidar as reformas iniciadas por seu pai e por seu irmão. Porém, mesmo após abdicar, o ex-imperador Saga continuou tendo influência nos bastidores do trono. Juna era tão sinófilo como o irmão, e sob o seu patrocínio foram compiladas importantes poesias. Ele deu seu patrocínio à escola Shingon, que teve o seu auge durante o seu reinado. Porém, ele viria a abdicar voluntariamente em favor do seu sobrinho, o imperador Nimio, em 833. O reinado de Nimio foi pacífico, a continuação do reinado do seu tio, mas foi em 842, após a morte do imperador Saga, surgiu uma disputa sobre quem herdaria o trono. Então o nobre Fujiwara no Yoshifusa acusou o filho de Saga, o príncipe Hidera, de conspiração contra o trono e convenceu Nimio a substituir Hidera pelo filho de Nimio, Montoku, que por curiosidade era sobrinho de Yoshifusa. Isso marcou o início da regência Fujiwara no trono japonês. Nimio começou a dar mais espaço para a poesia nas nativas do Japão, os wakas. Foi durante seu reinado que ocorreu a última grande missão oficial à dinastia Tang, liderada por Fujiwara no Tunetsugu, em 845. O imperador Nimio viria a falecer em 850. E seu reinado foi influenciado pela corte chinesa e pelo Fujiwara. Quem o sucede é seu filho, Montoku. O reinado de Montoku foi altamente influenciado por seu tio Yoshifuzo. Em 855, os Emishi organizaram uma grande rebelião contra Montoku, mas ela foi suprimida com a ajuda dos Fujiwara. Porém, seu reinado não duraria muito, e Montoku viria a morrer em 858. E seu filho, o jovem imperador Seiwa, o sucede no trono. Nisso, Yoshifusa assumiu o controle total do governo como regente. Isso estabeleceu o padrão para os séculos seguintes, onde os imperadores eram muitas vezes figuras de proa. Seiwa era um budista fervoroso e patrocinou bastante o budismo esotérico. Foi durante o seu reinado que foi otorgado o Shogun Kirakushi, um importante conjunto de regulamentos e procedimentos administrativos. Porém, Fujiwara no Yoshifuzo se aproveitou do seu poder para isentar terras suas e de aliados de impostos e tributação, o que empobreceu a corte japonesa. Com a falta de verba das grandes terras nobres dos Fujiwara, Seiwa teve vários filhos, e entre eles, como o seu avô, ele teve que fazer dispensas dos filhos com outros nomes, e daí surge o nome Taira, que também seria importante 2 séculos e meio depois. E seu filho, o imperador Yosei, o sucede. Em 876, quando Seiwa abdicou de forma voluntária. Porém, Yosei era um homem violento. Ele era tido como um homem cruel, executando criminosos e até mesmo homens que ele desconfiava de traição e que ele não queria ver por perto. Nisso, ele foi deposto pela nobreza em 884. E seu tio, o imperador Kokon, o sucede no trono. Porém, ele já era bem velho e não vive muito, morrendo 3 anos depois, em 887. E seu filho, o imperador Uda, o sucede. Uda é famoso por promover Sugawara no Michizane, que era um brilhante estudioso e
poeta que não pertencia ao clã Fujiwara, o patrocinando encargos altos no trono para dar um contrapeso aos Fujiwara, que estavam bastante poderosos nesse interim. Em 894, por sugestão de Michizane, o Japão interrompeu totalmente as missões oficiais da dinastia Tang, que estava em total declínio no período, e qual viria a cair 13 anos depois. Isso permitiu que a cultura japonesa se tornasse mais única, iniciando a cultura Kokufu. Oda era um grande entusiasta da poesia e da música, patrocinando competições que definiriam o refinamento da corte de Heian. Mas em 897, Oda abdicou em favor do seu filho Daigo. Mas Oda influenciaria Daigo por muitos anos, criando o sistema Ensei, o governo claustro, onde o imperador abdica do trono, mas não abdica do poder que ele tinha como imperador, para dar um contrapeso ao poder Fujiwara na época. Daigo, como pai, buscou governar sem a tutela de um regente Fujiwara. Nisso, para equilibrar o poder da aristocracia, Daigo promoveu homens de família menos influentes e abastadas, mas com grande competência e intelecto. Porém, em 901, o clã Fujiwara, liderado por Fujiwara no Tokihira, liderou uma conspiração contra Michizane. Daigo acreditou em Tokihara e exilou Michizane para Kyushu, onde ele morreu pouco tempo depois. Porém, logo em seguida, desastres naturais e mortes na corte, incluindo a de Tokihira em 909, convenceram Daigo e a sua corte que o espírito de Michizane estava vingativo e atuante no Japão contra Daigo. No seu reinado, Daigo tentou controlar a expansão das propriedades privadas isentas de impostos que estavam drenando os cofres imperiais. Por ordem de Daigo, foi compilado o primeiro poema de estilo japonês, o Waka, sob ordem e patrocínio de Daigo em 905. Nisso, o silabário japonês, o hiragana, permitiu uma explosão de literatura e poesia na corte japonesa. Em 910, surgiu a figura de Fujiwara no Tadahira, que era mais diplomático e inteligente politicamente. Nisso, Daigo passou a delegar poderes a Tadahira, na qual assumiu grande parte do governo, como regente imperial. Porém, entre 920 e 930, foi um dos mais sombrios períodos da Era Heian. A corte foi assolada por uma sequência de eventos que foram atribuídos a Michizane e a espiritualidade da época, que se cria bastante espíritos, demônios, entre outras coisas. Durante esse período foi causadas epidemias, fomes severas, o que foi atribuído ao espírito vingativo de Michizane. As desgraças da época atingiram até o próprio Daigo em 930. Na qual, numa tempestade, um raio caiu no Palácio Imperial, matando vários nobres e causando um incêndio. Daigo, acreditando ser Hashio divino, adoeceu logo depois e viria a morrer ainda em 930. E seu filho, o imperador Sukaku, de apenas 7 anos, o sucede, o que iniciou um longo declínio imperial, pois a maioria dos imperadores que sucederam Daigo seriam regidos pelos Fujiwara, por serem crianças e incapazes de assumir o poder. O reinado de agitação espiritual de Sukaku foi forte. O Japão enfrentou terremotos e inundações, desastres frequentes, fome e doenças devastadoras arrebataram o Japão na época. O Palácio Imperial sofreu danos severos, além das primeiras rebeliões contra o governo Heian. Em 938, na região de Kanto, o guerreiro Taira no
Masakado rebelou-se contra o governo central, desafiando o próprio imperador, se declarando novo imperador Shino. Enquanto Masakado lutava em Kanto, Fujiwara no Sumitomo se rebelou em 939 e liderou uma força massiva de piratas no mar de Seto, atacando rotas comerciais e postos governamentais. As rebeliões foram sufocadas em 940 e 941, mas provaram que a corte dependia demais de guerreiros para manter a ordem, o que daria bastante prejuízo séculos depois. E em 946, após 16 anos de reinado, Sukaku abdicou em favor de seu irmão mais novo, o imperador Murakami. Após a morte do influente regente Tadahira em 949, Murakami optou por não nomear um novo regente imperial e governou de forma solitária. Seu reinado é tido como a era de ouro das artes da era Heian. A poesia waka floresceu bastante, porém Murakami passou a enfrentar problemas econômicos, como na coleta de impostos, na circulação de moedas de cobre, que se tornaram quase e praticamente saíram da circulação na época, levando o Japão de volta à economia baseada em trocas de mercadorias. Além da fraqueza militar, que praticamente estava fragmentado na época, praticamente não existia um exército unido japonês na época, e sim vários. Nisso, os governadores locais começaram a criar suas próprias milícias, os bushis, que significava guerreiros em japonês. Nisso, clãs, que até então eram pequenos, passaram a surgir, como os Minamoto e o clã Taira, que se pacificou após a sua rebelião em 938. Murakami viria a falecer em 967 e seu filho, o imperador Heizei, o sucede. Porém, o imperador Heizei viria a morrer 2 anos depois, em 969, e o seu irmão, o imperador Enil, o sucede. Enil teve que lidar com várias gestões desastrosas do seu império, como vários incêndios em Kyoto, fome e miséria, e como era menor de idade na época, ele ficou na regência do clã Fujiwara. Porém, as constantes desgraças que ocorriam no Japão na época minaram a vontade de Enil de reinar. E nisso ele abdica em 984, e seu sobrinho, o imperador Kazan, o sucede. Mas Kazan reina 2 anos e abdica em prol do seu primo Ichigo em 986. Ichigo ficou sob o controle do clã Fujiwara. O Fujiwara no Michinaga casa suas filhas com Ichigo, para que os filhos do imperador fossem seus netos e ele tivesse poder. O reinado de Ichigo foi a era de ouro da cultura Heian. A poesia floresceu junto à literatura, como o primeiro romance do mundo, o conto de Genji e o livro dos travesseiros. Mas a corte se perdeu toda em cultura, enquanto fora do palácio imperial o caos crescia, com os Fujiwara ganhando ainda mais poder e os clãs provinciais consolidando ainda mais o poder no início do século XI. E em 1011, o imperador Ichigo abdicou em prol do seu primo, o imperador Sanjo. Porém, as coisas continuaram a piorar entre o reinado de Sanjo e o de seu sobrinho, Go Ichigo, entre 1011 e 1036. Os Fujiwara consolidaram ainda mais o poder nesses 25 anos. E o poder dos clãs só aumentou, especialmente com as rebeliões e com as invasões das tribos piratas Jurjin da Manchúria, que invadiram o Japão em 1018 e saquearam, colocando fim a séculos de isolamento pacífico. E os Taira ganharam ainda mais poder em 1028, quando se rebelaram contra o poder imperial. Uma rebelião Taira
que durou anos e anos, e com o governo imperial sendo forçado a ceder privilégios aos Taira. E com a morte de Go-Ichigo em 1036, levou à ascensão de seu irmão Go-Sukaku tentou restaurar o poder imperial, combatendo os Fujiwara, colocando seu filho não Fujiwara como herdeiro imperial. Go-Sukaku emitiu edictos para tentar regular as propriedades privadas isentas de tributos que estavam reinando sobre o Japão na época, e com isso drenando o império financeiramente. No entanto, Go-Sukaku não teve poder para isso, pois os Fujiwara, no seu reinado, já haviam consolidado o seu poder no Japão, e tudo passava por eles. Go-Sukaku, para se proteger dos Fujiwara, já que ele tinha medo deles, passou a utilizar o clã Minamoto para protegê-lo, meio como se fosse uma guarda imperial. Nisso, o prestígio dos Minamoto passaram a crescer. Porém, Go-Sukaku abdica em 1045 em nome do filho Go-Heizei. Go-Heizei reina sobre um império totalmente em declínio e com a decadência total da moral imperial. Em 1051, o clã Abi do norte parou de pagar impostos e tributos e desafiou o poder imperial. Essa rebelião foi combatida pelos Minamoto, e demoraram 12 anos para debelar os Abi, mas conseguiram em cerca de 1063, o que aumentou o prestígio Minamoto. Porém, Go-Heizei morreu sem deixar herdeiros em 1068, o que foi um desastre para os Fujiwara, pois com a ausência de filhos o trono passou para o seu irmão Go-Sanjo. Go-Sanjo, como não tinha sangue Fujiwara, reinou de forma mais livre e de forma independente, quebrando o monopólio secular dos Fujiwara. Porém, Go-Sanjo reinou por poucos anos, mas ele faleceria em 1073, e o seu filho Shirakawa o sucede. Shirakawa iniciou uma militarização para combater os Fujiwara, contratando clãs militares para sua proteção, favorecendo o clã Taira, uma tentativa de salvar o poder imperial. Em 1087, ele abdica formalmente do trono em favor do filho, o imperador Horikawa. No entanto, ele reinaria debaixo dos bastidores, criando um sistema que duraria até 1158, o sistema Ensei, na qual Horikawa, Toba, Sutoku, Konoi e Go-Shirakawa reinaram. Eles foram governados pela Era Ensei, onde eles abdicavam do trono para reinar debaixo do trono. Os imperadores Ensei usaram o sistema Ensei para retornar terras que estavam nas mãos do clã Fujiwara e retomaram seu poder. E pouco a pouco eles foram drenando os Fujiwara, fazendo eles declinarem seu poder. Eles criaram vastas propriedades privadas isentas de impostos, o que deu à Casa Imperial uma base financeira independente em séculos. E como os imperadores Ensei não podiam contar com a burocracia tradicional do trono, eles passaram a usar clãs guerreiros para policiamento e mantimento de poder. Nisso, o poder dos Minamoto e os Taira cresce. Eles eram chamados de cães de guarda do imperador. Nisso surge a figura do soldado obediente ao seu senhor, o samurai, aquele que serve segundo a tradição japonesa. Uma classe guerreira que surge no século XII, no auge do período Ensei, para proteger o imperador e os chefes do clã. O sistema Ensei viria a cair em 1156, com a morte do imperador Enzei Toba.
e gerou uma rebelião por causa de uma disputa entre o imperador da época, Go-Shirakawa, e o ex-imperador Sutoku. E dessa vez a disputa na corte não foi resolvida com o exílio, mas com a guerra, e o sangue imperial jorrou. O sangue jorrou nas ruas de Kyoto, de Yankyo. Os Taira e os Minamoto bateram pelos dois imperadores. Os Taira combateram por Go-Shirakawa e os Minamoto por Sutoku. E os Taira vencem na primeira guerra samurai da história, já que Go-Shirakawa vence com a ajuda dos Taira, que acabam exilando os Minamoto. Porém, o reinado de Go-Shirakawa termina com a sua abdicação em 1158, numa tentativa de manter o Inzei. Mas com a mudança da Revolução de 1156, da Rebelião de 1156, isso já se tornou muito mais difícil, pois já haviam poderes muito mais estabelecidos que os Fujiwara. Go-Shirakawa tenta governar debaixo dos panos, sobre a régia do seu filho Nijo. Os Minamoto se aproveitaram disso e se rebelaram em 1160 contra o Império, mas falharam e quase são exterminadas pelos Taira, que repelem brutalmente a rebelião Minamoto. E após isso, os Taira forçaram a dar cargos de alto escalão ao chefe do clã Taira, Taira no Kimiori. Forçaram Nijo a dar cargos a Kimiori, marcando a entrada oficial do governo samurai no governo central japonês imperial. Nisso, Nijo proibiu seu pai, Go-Shirakawa, de interagir nos assuntos de Estado e interferir neles, fazendo programas políticos para tentar restaurar o seu poder com a ajuda dos Taira, o que criou uma corte dividida até a sua morte em 1165, e seu filho, ainda bebê, Rokujo, assume. Seu reinado foi puramente simbólico, pois a disputa real estava entre Go-Shirakawa e Kimiori, Taira no Kimiori, a disputa entre os dois homens e não mais o imperador. Nisso, o imperador acabou se tornando apenas mais um fantoche do trono. Kimiori acumulou várias terras e títulos durante esse período, transformando os Taira no maior poder do Japão. Porém, Rokujo foi forçado a abdicar em 1168, e seu irmão, o imperador Takakura, o sucede no trono imperial. Kimiori forçou a Takakura a se casar com a sua filha, Taira no Tokuko. Esse ato fundiu o sangue imperial com o sangue dos Taira, criando um elo entre os dois. Mas em 1177, nobres leais a Go-Shirakawa planejaram derrubar os Taira. Porém, Kimiori descobriu e executou os conspiradores, humilhando publicamente a corte imperial. E em 1179, Kimiori colocou o ex-imperador Go-Shirakawa em prisão domiciliar, em vingança a sua participação na tentativa de 1177 de executar Kimiori. E se sentindo impotente, o atual imperador da época, Takakura, abdicou em 1180, em prol do seu filho de apenas 2 anos, o imperador Antoku. Kimiori então forçou a corte a se mudar de Kyoto para Fukuhara, perto do atual Kobe, onde ele tinha sua base naval e a sua base de poder, o que trouxe ira nos nobres e nos clãs anti-Taira, que viram esses atos como usurpação do poder imperial. Nisso, o príncipe Mushihito emitiu ordem de rebelião que trouxe os Minamoto de volta ao campo de batalha, iniciando a Guerra Genpei, que foram liderados por Minamoto no Yoshinaka e Minamoto no Yoritomo, os dois irmãos Minamoto. E batalhas duras entre os Taira e os Minamoto eclodiram, e em 1183
O general Minamoto no Yoshinaka aproximou-se da capital Taira. Os Taira levaram Mantoko, o imperador menino, e fugiram para o oeste em direção a Seto. Nisso, Go Shirakawa se aproveita e declarou que Antoko abdicou e instalou o irmão dele, Go-Toba, no trono. E agora o Japão tinha 12 imperadores simultâneos. A guerra vai se afunilando. E em 25 de abril de 1185 é travada a Batalha de Danuha. As forças Minamoto, lideradas por Minamoto no Yoshitsune, cercaram a força dos Taira. E quando ficou claro que perderia a batalha, Kimiori pega Antoka e comete suicídio, matando o imperador, jogando ele a si mesmo no mar de Seto. Vencedor, os irmãos Minamoto passaram a controlar o Japão, mas com um poder claro. Minamoto no Yoritomo, que era o irmão mais velho, Yoritomo acabou se tornando o homem mais poderoso do Japão na época. Yoritomo fundou a sua capital, a Kamakura, mas deixou o imperador Go-Toba em Kyoto e não interferiu nos assuntos imperiais. Yoritomo se proclamou o Shogun do Japão, o grande general, iniciando o Shogunato Kamakura no Japão, que duraria até os 1333. Duraria cerca de 2 séculos, na qual falaremos no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. 私をテッダントに網しけりゃ